Os casos mais graves de pacientes com Covid-19 precisam de ventilação mecânica para auxiliar no fluxo respiratório. E foi exatamente pensando em ajudar esses pacientes que pesquisadores do LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolveram um respirador mecânico de baixo custo para uso em serviços de saúde. Tudo começou há 4 meses, na garagem de casa. Esses 2 foros aqui que correspondente a 2 pulmões, como se fossem 2 indivíduos recebendo a ventilação mecânica. Com o protótipo de madeira, os pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica da UFRN procuravam desenvolver um ventilador mecânico para auxiliar os pacientes com a Covid-19, já que esse equipamento muitas vezes estava em falta em unidades de saúde. Eu estaria tendo o valor exato da pressão que está entrando dentro da boca do paciente, independente do nível, da altura onde eu estiver. Se eu estiver no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, ou se eu estiver em Natal, por exemplo. A ideia foi se aperfeiçoando e chegou neste modelo atual, que, apesar de ser moderno, tem um custo 80 vezes menor dos que tem sido comercializado atualmente. Levando em conta que o preço por pessoa, né, que vai ser tratada com esse respirador cai em torno de 3 mil, então isso é um valor, e sem contar que isso foi feito apenas um único protótipo. Tá? Então, quando isso for feito em escala, numa indústria, isso deve cair bastante, né? Cair bem mais esse valor dos 3 mil. Então, a gente acredita que em torno de 2.500 vai ser o número final para uma produção em larga escala. O sistema robusto foi desenvolvido para reforçar o uso em unidades de saúde, pois apresentam pouca manutenção, além de apoiar locais que também não têm esse tipo de equipamento. Aos 74 anos, o professor William fez parte da confecção do respirador. Eu tive que estudar um pouco para entender as condições básicas da respiração no que diz respeito à anatomia e à fisiologia da respiração humana. Bom, quando eu entendi isso aqui um pouco, os parâmetros que a gente precisava, então eu imaginei, bom, então temos que ter um sistema mecânico que seja bastante análogo a esse sistema humano e que tenha uma simplicidade muito grande nesse equipamento. Essa foi a ideia que moveu todo esse trabalho até chegar aqui. As características principais desse ventilador mecânico são a simplicidade e a mobilidade. Ele pode ser carregado, ligado em qualquer tomada elétrica, num painel de uma ambulância, por exemplo, e ele tem um diferencial muito importante. Pode atender até 2 pacientes simultaneamente. Esse é o grande diferencial desse ventilador, porque ainda a gente não conhece no mundo um respirador que atenda 2 pacientes de forma independente, né? Então, obviamente, quando a gente fala isso para um médico fisioterapeuta, ele se preocupa, poxa, mas eu não vou ter 2 pacientes iguais. Não terá mesmo e nem precisa, até porque o respirador, o ventilador, melhor dizendo, ele vai atender os parâmetros de cada paciente de forma independente. Os pesquisadores estão agora na fase de ajustes e testes para atender exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e assim conseguir colocar o produto no mercado. Um equipamento genuinamente potiguar que pode salvar milhares de vidas. Até aquele de madeira que está lá, ele até brincou comigo aqui, o Roncalho disse, se tivesse um de nós aqui com a Covid, já não dava para morrer, poderia usar ele aqui.